Sejam todos bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, hoje estamos aqui para falar de universo startup. Vamos falar como o Hub cultiva uma cultura de inovação aberta e colaborativa. Bom, aqui comigo está o Carlos Henrique, que é o nosso diretor de inovação aqui da FUCAP. Eu, atualmente CEO aqui da FUCAP, que vamos fazer um bate-papo com Arísio Tessarolo. Arísio Tessarolo é cofundador do Espírito Hub, lá em Linhares, e também sócio do Grupo TES, que mexe aí com contabilidade, gestão. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo aqui, Arísio. Isso aí, obrigado, Valsemiro. Obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer de verdade estar aqui na FUCAP, estar aqui no FUCast, e vamos bater um papo aí maneiro. Tá certo. Arísio, eu lembro que quando eu te conheci, alguns anos atrás, não vou me recordar quantos exatamente, mas eu estava à busca, tentando auxiliar aqui o Conselho Regional de Contabilidade. Eles queriam, num evento, trazer alguém que falasse um pouco de contabilidade para startup. Putz, eu não sabia de ninguém. Fui investigar e chegamos na época no seu escritório lá em Linhares, no Grupo TES, e falei, lá tem pessoas que conhecem essa parte que consegue falar um pouco de contabilidade para startup. E foi aí que eu te conheci na época. Mas queria só... Quem é o Arísio? Quer dizer, qual foi a sua trajetória aí profissional, até você chegar agora no Grupo TES e, mais recentemente, implantar lá o Spirit Hub, que é um hub de inovação. Conta um pouquinho desse pedacinho aí para gente. Legal, essa referência é interessante por conta de duas coisas antagônicas, mas que na verdade são reais, Porque o Grupo TES, como eu comentava aqui, a TES ela foi fundada pela minha mãe, é um escritório de contabilidade, uma ciência muito tradicional, assim, uma das mais tradicionais aí que a gente tem. E eu tinha prestes chegado, formado em Direito, e me via numa realidade não tão usual para mim. Eu já tinha passado por escritório de advocacia aqui em Vitória, passei pelo mercado financeiro na Apex e estive no mercado de contabilidade e vi um cenário muito tradicional, uma oportunidade muito grande. Quando eu entrei, eu lembro que era 2019, você falou comigo, a época era 2020, salvo engano. Por aí. Então, na verdade, entender de startup era muito pouco. Só que a curiosidade era muito grande naquela época, A gente tinha o Contabilizei, que tinha já chegado, ganhava um espaço, e já trazia uma eficiência por meio da tecnologia para o nosso mercado. Acho que esse é o ponto. E aí, a gente mirou, aí a TES como empresa, ali junto com os meus sócios, na época, que era minha mãe e minha irmã, a gente deu um foco interessante para a gente implementar melhorias a partir de tecnologia, e aí buscamos isso, e conversar com o ecossistema de inovação de startup. Então, a gente começou cedo. Acho que a verdade é que a gente começou cedo, talvez a partir de uma não experiência de um dos sócios naquele momento para a atividade principal. Então, isso tudo convergiu para tão cedo virar referência para uma pessoa que, de fato, é referência, que é o Valsemiro aqui na FUCAP. Então, assim, contando um pouco dessa trajetória que é curta, e aí depois veio o Espírito Hub, mas é isso. O Espírito Hub surgiu dentro da TES, e aí a gente hoje tem 2 anos de estrada, mas, enfim, de uma forma resumida é isso. Não, perfeito. E você podia falar um pouquinho, então, sobre, já que você falou Spirit Hub aí, qual é o objetivo, então? Por que você chegou no Spirit Hub? Tentando fazer conexões também, ou seja, criar um hub de inovação dentro do seu ambiente lá do Grupo TES. Tá. Não foi construído, assim, a ideia que hoje ele se transformou, ele não foi concebido lá no dia zero, Okay. E acredito que vai passar por muitas transformações ainda, mas inicialmente a gente tinha um desafio dentro da TES de promover eventos, promover encontros, promover, na verdade, conexões entre clientes e não clientes, e isso tudo gerava uma despesa, afetava o caixa de uma forma importante. E aí, tentando tratar esse problema, a gente viu uma solução, que seria trazendo outros atores para entregar isso junto com a gente,
E surgiu, a partir de ideias, etc., o Espírito Hub. Então, o Espírito Hub surgiu na TES, mas hoje ele é, de fato, construído por outras empresas, não por mantenedores, pelo setor público que nos apoia, mas ele surgiu a partir de um problema simples, né? Então, a gente se uniu e foi atrás de construir isso de uma forma junto. E aí, dando um passo atrás e contando um pouco da história da TES, até chegar na necessidade de criar um ambiente, de implementar um ambiente de inovação, entender que a gente precisava olhar a inovação dentro da empresa como um processo mesmo. Tá? Então, a gente foi atrás de empresas que entendiam disso. Inclusive, uma que até atuava aqui no Hub, que é a Fluid, que trata de planejamento estratégico para inovação. Então, um ano antes do Hub ser criado, a gente contratou o serviço deles, implementou um planejamento estratégico, fez os nossos horizontes de inovação, onde a gente investiria em alguns setores de uma forma mais estruturada. Então, assim, tudo isso, né, é um processo onde a gente dá foco em algo que a gente acredita, e a inovação, né, por meio da tecnologia, mas não só ela, foi um dos viés que a gente acreditou lá atrás. E aí surgiu o Espírito Hub, que é um negócio, vamos dizer assim, independente, não deixa de ser um negócio, mas que é um ator que se coloca, né, para contribuir aí com o ecossistema de inovação, por meio da educação, por meio da conexão entre os atores, enfim, e tudo isso acho que a gente está bem descobrindo mesmo, né, assim, agora entre os atores, entre as pessoas que estão nesse ecossistema. Uma necessidade faz gerar novos olhares, novos negócios, e que bom, né? Exatamente. E uma necessidade simples, né? Exatamente. E qual que é o maior público de inovação com vocês lá? Está ligado para as startups, está ligado para empresas buscando inovação interna? Olha, a gente olha muito para empresas, né? As startups, elas vêm para solucionar problemas, né? Obviamente. Só que a gente tenta encurtar um pouco o caminho desse solucionar problema com aquelas empresas que a gente tem dentro do nosso ambiente, né? Uhum. Então, Linhares, Espírito Santo, a gente tem muitas empresas, a gente tem diversidades, e a gente tem alguns setores, na verdade, tradicionais, como agronegócio, setor de saúde, que a gente tem bastante investimento aqui, recentemente, vamos dizer assim, né? Setores carentes. E essas empresas, se elas começarem, né, e elas têm feito isso, a compartilhar esses problemas com investidores e pessoas que queiram investir em tecnologia e tempo e etc., a gente tem startups muito mais eficientes, né, e muito mais direcionadas para gerar valor, não só para os locais, mas a nível global também. Mas, assim, sim, o local, né, quando a gente tenta solucionar problema local, na minha percepção, a gente consegue resolver o global e pensar na escalabilidade, né? Mas a gente precisa, de fato, entregar ali. Então, a nível de Espírito Hub, ele começou bem local, pelas empresas locais, e aí isso foi construindo esse direcionamento. E eu gosto sempre de falar um projeto que a gente fez conjunto com a FUCAP. Na verdade, iniciamos aqui, né? O Polo Moveleiro, ele estava com um passivo oculto, né? Ele criaria um passivo oculto a partir do direcionamento do PO, do MDF, e aí ele queria se livrar desse passivo oculto, né, por conta de que a partir do momento que ele vende esse material ou que ele descarta, né, ele pode vir a sofrer alguma penalidade se for feito de forma errada, né? Então, além de evitar esse passivo, por que não transformar isso numa receita? Fizemos aqui um estudo para ver se a gente tinha viabilidade de produzir madeira biosintética, junto com uma turma da FUCAP. Sim. A turma do Polo Moveleiro acabou investindo em outra solução, que foi, acho que chama Briquetes, que vai inaugurar agora, daqui 2 meses, uma indústria, uma fábrica entre 7 ou 8 do setor. Mas você vê, foi a partir de um movimento que envolveu a academia, que envolveu... Então, isso eu acho que dá muito jogo. Eu acho que o resultado é muito rápido. E economicamente, aí, o Hub ele não está aqui. O Hub não está aqui para medir isso. Ele está aqui para proporcionar isso. Tá. Né? Você tem a FUCAP aqui, você tem a empresa aqui, você tem o empreendedor aqui, você tem o investidor aqui. A gente precisa de fazer com que isso aconteça. Cada agente econômico
que se beneficia economicamente com esses movimentos, Sim. sabe? Então, eu acho que esse é o papel que o Hub entendeu lá em Linhares. E o conceito de hub é isso. É isso, né? exato. Você vai traduzir a palavra hub aí, isso é conexão, né? Exato. É você conectar todas as partes interessadas, Isso aí. formando aí um ecossistema. Isso é. Exato. E muitas vezes esse conceito ele não está muito claro na cabeça de todo mundo. Isso né? aí. Mas é isso. Então você vê aí que você começou a desenvolver lá para atender uma necessidade sua, Isso. começou a conectar pessoas, negócios e tal, para dar uma rentabilizada. Isso. E daí a pouco você está ligando ideias, trazendo investidores, você está trazendo novas ideias, né? Desenvolvedores, enfim. Exato. Acho que esse que é a academia que está próxima aí também. Então, acho que esse é o grande papel de um hub, Isso é fazer toda essa conexão e fazer o ecossistema de fato funcionar. Isso mesmo. Porque quando o objetivo é gerar valor, a necessidade ela vai surgindo. E aí a gente vai tendo que buscar soluções, né? Por meio de parceiro, por meio de empresas, por meio de, enfim, seja aqui, seja fora, né? E vocês deram até um passo a mais já com o Spirit Summit, né? Que acho que foi para a 4ª edição agora. Fizemos a 3ª esse ano, há 15 dias. Foi interessante. O Spirit Summit é um evento que surgiu muito do... Cara, a gente precisa de fazer um negócio legal aqui em Linhares, a nível de grandeza, né? Por mais que ainda não tenha um porte, né? Mas esse ano a gente envolveu investimentos diretos no evento de R$500 milhão, né? Onde teve colaboração de governo municipal, estadual e empresas privadas, né? Todos eles compartilharam com esse movimento por meio do Sebrae, por meio da Prefeitura de Linhares, por meio da ADERES. Então, assim, você vê que teve um movimento mesmo sustentável economicamente, né? Para que o negócio acontecesse. O envolvimento de mais de 50 empresas no local ali. A FUCAP era uma delas, como apoiadora. A FUCAP sempre está com a gente, né? Apoiando nossos movimentos. Mas tivemos outras instituições de ensino, tivemos mais de 40 empresas dentro dos mantenedores, enfim. O movimento foi de fato interessante, né? Conseguimos trazer uns nomes de fora e colocamos uma coisa que foi muito legal, fizemos no ano passado e esse ano, foi conseguir trazer os alunos de ensino fundamental da rede pública para as principais palestras, por meio de conexão com a prefeitura. Então, a prefeitura pagava o ônibus, né, obviamente, levava os alunos para lá, e aí a gente proporcionava a palestra do Diogo, do PicPay, de graça para os alunos. Então, assim, isso, cara, se você pensa em ecossistema, você pensa em daqui 10, 15 anos, esses meninos vão esquecer nunca. São sementinhas que vão sendo plantadas agora, né? Então, foi interessante, sim. Isso é legal. Eu vi que vocês levaram nomes grandes lá, né? O Diego, o Marcos Boaz, outros mais. O Marcos Boaz não foi, mas o Diego Ribas foi. O Diego Ribas. Diego Ribas, a Lara Santana, o Diogo do PicPay. O Diego fez uma palestra no final lá, no último dia. Sou vascaíno, eu tive resistência, mas o menino é bom, tá? E o público lá que frequentou, né, o Spirit Summits, do meio empresarial, todo da região aí, norte do estado? O público, assim, ainda é bem local, 90% bem local, mas a gente teve um público de Vitória interessante, né? Assim, acho que da capital, de fora ainda do estado, acredito que a gente não impacta ainda não, mas do estado sim, do estado a gente teve um pessoal de fora, até a gente teve o presidente da ADERES lá, pessoal do Sebrae, enfim, foi interessante. Eu estou perguntando isso porque Linhares, principalmente, né? Mas vem São Mateus, vem Aracruz, que está próximo também. Sim. É um polo hoje industrial, assim. Com certeza. Não só indústria, né? Mas serviços também. Com certeza. É um pouco diferente do que era no passado, né? Então você vê que tem todo um ecossistema industrial se formando naquela região ali, e agora com novos portos aí em Aracruz, acho que isso tende a ter realmente um crescimento aí no norte do estado, né? E você lá, quer dizer, o Spirit Hub, de forma geral, eu acho que tem um desafio grande aí de fazer conexões realmente com todo esse novo mundo surgindo aí, para que dali saiam novas ideias, novas inovações, né? Com certeza. O cenário, né, Valsemiro, que a gente enxerga, vamos falar aí de 8, 10 anos, ele é um cenário muito promissor, mas ele ainda, assim... Desafiador. Muito desafiador. E aí, ou seja, muitas oportunidades. Né? Porque, falando tributariamente, a gente tem uma janela até 32, que ela é muito importante. Né? Ela vai afetar a caixa mesmo de empresas aí nessa transição.
com a reforma tributária, nesse meio do caminho, né, que eu vou trazer despesa enquanto isso, por conta que eu vou ter que tratar com 2 sistemas, Sim. mas enfim. Ponto é que nós vamos precisar ser mais eficiente. Exatamente. Enquanto a gente não ganha a eficiência lá da simplificação tributária. Eu acho que tem que gerar produtividade para que você ganhe no volume de resultado que você possa ter, né? Esse é o grande ponto. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que relacionar com o ambiente de negócio de forma mais eficiente, né? Uhum. Colaborando, enfim, aprendendo, utilizando tecnologia. Enfim, eu acho que... E aí, sim, não só os hubs, mas as empresas, de fato, que compartilham bons valores e boas entregas, né? Sim. Elas vão precisar olhar para esse movimento de forma coordenada, assim, fazer a coisa acontecer de uma forma mais, sabe? Por que lá fora dá certo? Aqui tem que dar também, né? A gente não pode ser simples, porque o governo não faz assim, assim, assado. Aqui tem que dar certo. Então, eu acho que... Foi algo que você falou, não tem que ser a responsabilidade do hub ou de quem está agindo para iniciar o movimento. Uhum. A gente está iniciando o movimento. Uhum. Você tem que esperar agora que as empresas se movimentem também e façam a roda girar. Com certeza. Na verdade, é assim, as empresas são os principais atores. Se você pensar em número de volume, capacidade de investimento, de pessoas, né? Então, eu acho que aí que está o grande desafio, né? Quer dizer, desenvolver um hub. Nós temos aqui um hub de inovação, né? Quer dizer, a estrutura, isso aí é a parte fácil. Né? O mais complicado é gerar esse espírito mesmo de uma comunidade, de um ecossistema, e a gente conseguir ter elementos que gerem atratividade para que as pessoas se conectem. Exato. Né? Acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, e eu acredito que vocês devam sentir essa mesma coisa, né? Eu acho que todos os hubs que estão sendo desenvolvidos no Brasil, tem alguns já mais avançados, já com mais experiências e tal, mas houve uma onda muito grande aí nos últimos 5 anos, né? Todo mundo quer ter seu hub de inovação. Muitos nem entenderam ainda bem o que é o conceito, né? Dessa questão toda. Mas esse acho que é um grande desafio, né? De gerar essa cultura, né? Essa cultura de inovação aberta, colaborativa, né? Sim. Eu acredito que vocês lá em Linhares devam ter essa mesma sensibilidade, né? Sim, cara, a colaboração ela vem muito junto com a questão do aprendizado, né? Porque eu acho que a gente lá fez 2 anos agora, entregou o Summit e vai entregar também agora a nossa parte imobiliária, onde a gente vai poder ter as empresas e as pessoas num local físico. A gente vai, na verdade, né, trazer para perto, né? Como vocês fazem aqui. Mas a parte imobiliária, como você falou, ela é só um elemento. Mas, ao mesmo tempo que ela é só um elemento, ela é tudo se você consegue transformar esses elementos em vida, né? Exatamente. Então, a gente tem olhado muito para como cada mantenedor ou sócio, ou o que quer que seja, ele vai contribuir com essa comunidade, né? E aí até no sentido de gerar riqueza mesmo para o negócio ali, né? Como que ele vai relacionar, como que o seu negócio vai relacionar com o hub, se ele vai fomentar palestras, se ele vai fomentar encontros, se ele vai desenvolver um plano de desenvolvimento da empresa dele, se ele vai fazer um planejamento, enfim, se ele vai trazer elementos que fazem aquilo oxigenar e aí gerar mais valor e por aí vai. Então, sim, é um desafio. A gente passou recentemente por um programa de aceleração de startups, né, falando agora em entregas ali para o ecossistema, né, onde a gente está entregando um projeto, enfim, para 25 startups num período de 1 ano, junto com o MCI, fomento do governo do estado. Vamos ter a parte física agora para a gente poder, de fato, relacionar com essas empresas e estar, de fato, em contato, né? Mas tudo uma construção mesmo, assim, né? Sim. Ter os serviços que a gente, de fato, entenda que vai gerar valor para os negócios a longo prazo. Então, acho que é um pouco dessa energia que a gente tenta passar para o desenvolvimento. Perfeito. E só uma dúvida aí, no Spirit Hub lá, vocês têm startups instaladas lá também ou não? Vocês só fazem os eventos, os apoios especificamente?
A gente vai para o nosso espaço físico agora, então a gente inaugura em julho. A gente ainda não tem nenhuma startup residente. O que a gente tem são aproximadamente 30 startups que estão passando por um programa de pré-aceleração e aceleração que rodam no nosso ambiente, né, onde eles passam tanto pelo plano de ideação, plano de desenvolvimento de negócio, plano estratégico de desenvolvimento, onde eles vão criar CRM, vão ao mercado, vão validar o produto. Então, ele tem toda essa modulação, desde a ideação até a validação do negócio no mercado, tudo isso acompanhado e desenvolvido pelo Espírito Hub. Né? Agora, a gente vai entregar também o nosso espaço físico. Não só para as startups. E aí, o grande ponto é, a partir dessas entregas ou a partir dos problemas, a gente vai tentar começar a conectar as empresas que já tem no nosso portfólio com as soluções que a gente vai tanto buscar quanto criar, quanto conectar. Exemplo, tem aqui uma startup de saúde na FUCAP, né, que entrega gestão de consultório, exemplo. Né? Nós temos lá um consultório que está em plena expansão, que vai construir uma unidade e precisa disso. Então, vamos conectar. Dando um exemplo bem simples aqui. Então, esse é o tipo de entrega que pode ser solucionada a partir do Hub, né? Não por ele. E essas 30 startups, você falou que está lá numa esteira, lá tendo aceleração, ideação e tal, são todas da região lá? 80%. 80% da região, a gente tem algumas da Grande Vitória e tem 3 de fora do estado. Uma interessante de blockchain, que a gente gostou bem do assunto e trouxe para dentro, mas a maioria a gente dá preferência para a questão local mesmo, né? Para o desenvolvimento regional. Exato. Né? Antes, né? Para depois a gente tentar escalar e tal. Qual que é o tempo de aceleração? São 3 períodos de 4 meses. Legal. Então, a startup ela fica no máximo 8, porque ela pode começar na pré e ir para a aceleração, ou ela pode começar na aceleração e ficar só 4. Então, ela fica no máximo 8 e a gente vai fazer 3 períodos, né? Então, é 1 ano e meio de projeto Habitats, que a gente está entregando aí por meio do MCI. Legal. Boa. Bom, você, como você falou no começo aí, né, você está numa família, né, que já vinha no histórico de contabilidade, né, tendo um escritório e tal, e você percebeu a necessidade de evolução do próprio escritório, né, lá atrás. E hoje vocês têm lá também a TES Digital, né? Esse vamos dizer assim, é uma spin-off ali que está saindo do escritório. Spin-off, para quem não sabe, né, é um novo negócio que surge dentro de um negócio principal que pode abrir aí um novo negócio de fato. Exato. Vamos lá, exatamente. O nosso escritório, eu gosto de falar disso porque a digitalização das empresas como um todo, às vezes não é tão bem entendido e o Brasil ele não se apropria tão bem disso, né? Então, a TES Digital, ela veio para facilitar, né, a comunicação entre o usuário do produto, né, e a contabilidade. Então, ali, eu posso fazer com que o meu cliente, por exemplo, mande e troque documentação, que ele faça solicitação de documentos, que ele, na verdade, tenha interseções sem o papel. Sim. Né? Isso não quer dizer que eu estou criando um novo negócio. Está aperfeiçoando. Eu estou aperfeiçoando o meu negócio. Eu estou trazendo tecnologia e inovação incremental, que a gente diz, né? Quando eu consigo incrementar isso, eu sim posso fazer um spin-off e criar, por exemplo, a contabilidade médica, que eu vou criar uma marca nova e só vou atender o digital, tenho um outro centro de custo, eu tenho outra equipe. Então, porém, a nossa estratégia inicialmente era continuar com um atendimento de uma contabilidade com a complexidade um pouco maior. Empresas do lucro real, empresas com incentivos fiscais por conta da característica da nossa cidade ali, que a gente atrai muita indústria. Então, o nosso foco ele segue sendo esse, apesar de olhar para tudo que envolve os novos negócios, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto sempre de falar disso porque, às vezes, a TES ela só atende startup. Às vezes, a gente até se vê com esse tipo de pergunta porque ficamos muito em evidência em razão da nossa digitalização, do nosso olhar aí para o novo. Mas a gente tem usado isso também para a nossa entrega principal, que é a contabilidade, vou dizer, tradicional. Né? A contabilidade ali onde exige um planejamento mais adequado, mais robusto,
onde eu preciso de fazer um acompanhamento de um ERP, enfim, a Taxa Digital é uma plataforma. Perfeito, que vai digitalizar tudo. Que é uma tendência, né? Aliás, eu já há algum tempo até tive no escritório aqui em Vitória, a pedido da pessoa lá, exatamente para fazer um bate-papo com os clientes daquele escritório, para tentar mostrar exatamente essa necessidade de ele se integrar mais ao escritório. Né? Por quê? Eu acho que um grande problema que os escritórios ainda enfrentam hoje é que assim, você pode estar aqui tudo no digital, tudo integrado. Qual seria o ideal? Que o seu sistema tivesse integrado com o sistema da empresa, né? E você só trouxesse as informações sem ter nenhum papel. Sem dúvida. Mas muitas vezes o cliente lá ele não se preparou ainda, né? Então você tem um gap aí entre um e outro. Sim. E eu me lembro que nesse escritório que eu visitei e fiz um bate-papo com os clientes, que uma decisão final da dona do escritório lá era, olha, aquele que eu não consegui fazer essa integração, eu vou entregar para outro, porque eu quero um nicho, que eu não quero nenhum papel no meu escritório. Ou seja, o momento de você seguir realmente por uma coisa bem digital, de fato. Né? Exato. Essa eficiência, quando você encontra uma eficiência administrativa no cliente e uma eficiência tecnológica para troca de informações... a nível de controladoria, contabilidade, finanças, isso tudo não tem deseja, nada né? que é melhor do que isso. Cara, e para o empresário, para o empresário que tem pensamento de longo prazo e de crescimento, isso é o que a gente também tenta, né, transferir como cultura. Tá? Eu acho que isso é o que seria o melhor dos mundos pro Brasil mesmo. Tá? A gente vê que, pegando um gancho desse assunto, a gente vê muito... às vezes, falta de interesse do empresário médio em ter conhecimento de fato ali das questões, informações financeiras que vão desdobrar a contabilidade. Então, quando o cara ele vai se preocupar com isso, às vezes já é um pouco tarde, ou às vezes, enfim. Então, faz parte também transferir a importância disso, né, para o empresário. E quando a gente quer se digitalizar, eu não posso sentar na cadeira e falar, não dá para eu fazer porque o meu cliente não quer. Se eu fizer isso e falar, eu vou entregar a minha carteira para aquele que não quer, eu vou entregar 90% da minha carteira. E eu vou ter que fechar meu escritório. Tem que achar mecanismo de ajudá-lo lá do outro lado. Para que ele avance, para que ele consiga, pelo menos, contratar um sistema mais simples. Para que ele, enfim... É o desafio, mas que, no final das contas, vai gerar eficiência para as duas partes. E aí vai gerar de riqueza para a sociedade, para todo mundo. Eu queria aproveitar o tema contabilidade ainda aqui, mas voltando um pouco para a startup agora... Bom. Quer dizer, eu falei que lá atrás eu te conheci porque cheguei a você porque era um escritório que fazia contabilidade para startup e tal. Mas tem diferença de contabilidade para startup para outra empresa? Pois é, para startup é mais difícil. Sabe por quê? Porque essas informações elas são mais difíceis. Mais difícil de pegar. Né? Brincadeiras à parte. Não. O que eu tenho de diferença são a legislação tributária, onde eu vou ter níveis de regime tributário, né? Lucro real, lucro presumido, simples nacional. Eu vou ter, né, o meu sistema tributário, onde, obviamente, que as empresas do simples elas são mais simplificadas. Claro que nas startups eu tenho ali legislações específicas, né, que tratam do assunto. Eu tenho contratos jurídicos, né, com termos, né, que eu vou tratar as relações societárias de formas mais adequadas para as startups. Só que isso ela não está limitada ao mundo das startups. Não? O conhecimento de contratos, né, conhecimento de contratos empresariais, eles estão postos para todos. Então, eu quero dizer assim, um bom advogado, um bom contador, ele vai atender bem uma grande empresa, e se ele atender bem uma grande empresa, obviamente ele vai atender bem uma startup. Então, respondendo, não tem tanta... eu acho que o diferencial está exatamente nisso. Alguns pontos de particularidades contratuais, né, tributários, né? Mas, assim, contabilidade é a mesma coisa. Você tem que desenvolver lá todo o registro, tem que ter um balanço, tem que ter uma demonstração de resultado do exercício, seu fluxo de caixa. Exato. É a mesma coisa, né? Quando você fala de essência sobre a forma. O negócio que a essência da startup pode ser muito mais específico. Aí fica um pouquinho mais difícil de se aprofundar, porque... não existe no mercado, não tem aquela base para você procurar, né? E aí você vai tornar essa entrega para um escritório talvez cara, porque você vai ter que ser muito específico para um cliente que normalmente ainda não está não saiu sabe, não rompeu uma barreira. Então, é uma situação que eu acho que, né,
Mas eu acho que o que às vezes amedronta até muitos contadores, né? Que eu já me deparei com contadores que falam assim, pô, mas é startup? Ih, não vou mexer com esse negócio não, porque esse negócio é diferente e tal. Na verdade, as startups acabam utilizando muitos termos, né? Sim. Muitos termos em inglês, inclusive, que chegou e tal. Sim, sim. Tem um monte de palavra lá que quem não está entendido, né, os startupeiros aí não consegue entender o que significa cada palavra daquela. Então, às vezes, numa prestação de contas e tal, pô, se o cara quer ver o MV, não sei das quantas, quer ver... Enfim. Cash burn. Exatamente. Um monte de palavra em inglês que, se você não está ambientalizado, você realmente não entende. Sim. Então, eu acho que o medo está muito mais nesse lado. Mas a forma de fazer não tem diferença nenhuma. Né? Não tem. Mas é interessante, assim, acho interessante essa visão para que a gente possa, inclusive, aprimorar a nossa visão, né? O empresário, agora eu vou falar assim, aprimorar o empresário comum, se isso for uma evolução, que seja, né? Que traga também para os termos aí, a gente melhore os nossos contratos, a gente evolua mesmo a forma de fazer negócio, né? Sim. Se a gente olhar para o conceito ali da startup, cara, vamos inovar, inclusive, como que a gente tem os nossos tratados aqui entre sócios, entre resultado, entre longo prazo. E se isso vier para carregar os negócios para cima, vamos embora. Vamos criar solução para isso. Né? É isso. E acho que o difícil é valuation, né? Aí sim pega. Cara. eu gosto muito de número na hora de valuation. Só que para startup, às vezes... Às vezes só tem a ideia. Né? Mas expectativas. Né? Assim... Eu acho que só ideia ainda... A verdade é que eu nunca atuei a nível de investimento, só ideia sem construir, assim, no que eu fiz na minha vida. Tá. Né? Eu sempre coloquei em prática ali, então eu dificilmente pegaria um papel e botaria dinheiro nele. Claro. Vamos falar assim. Então bota aí para depois a gente conversar, né? Sim. Então, é óbvio que, existem negócios que necessitam de um investimento de mais longo prazo, principalmente aqueles negócios que demandam pesquisa, negócios, inclusive, né, com pesquisadores mesmo, né? Sim. Cientistas e tudo mais, e aí eu acho que sai um pouco, né, do tradicional. Mas, tirando essas exceções, né, que não existe investimento maciço ali no momento inicial, cara, o resultado eu acho que, né, para parar de pé, eu acho que é o que deve balizar um valuation, né? Sim. Pelo menos para mim, né? Não, isso mesmo. Só para a gente ir seguindo já para um final aqui, a gente tem um levantamento aí da Associação Brasileira de Startup, lá de 2023, que no Brasil já se tinha, né, em 2023, quase 13 mil startups ao redor do país. Quer dizer, esse assunto ele realmente... Principalmente depois da pandemia, parece que todo mundo ouviu falar de startup e tal. Isso geralmente estava nos grandes centros, né? Uhum. Só que a gente percebe agora que os interiores também, as cidades de interiores também passaram a discutir isso. Exemplo, lá Linhares, né? Tem lá o Spirit Hub, São Mateus tem também lá uma outra iniciativa dessa, Bússola. Então, assim, a gente vê que essas coisas estão em todo canto e, é claro, ideia não vem só dos grandes centros, né? Qualquer pessoa de qualquer local tem como evoluir. Nesse caso aí, como é que você tem sentido isso lá na sua região? Nós já falamos aqui que é uma região que está em franca pujança, né? Mas tem muito desafio pela frente, né? Você acha que tende a crescer essa questão das startups de forma geral, de novas ideias, de conexão empresa? Como é que você enxerga isso na região que você está atuando lá? Eu vejo que tende muito a crescer, né, não só lá, por conta do acesso que a gente está tendo, não só à tecnologia, mas ao avanço dela, e aí vou falar até agora de inteligência artificial, por exemplo, né? De criação, da facilidade de criação de software, vamos dizer assim, né? Desenvolver soluções a partir de tecnologia, as novas formas de fazer negócio, né? Então, assim, soluções a partir de criações ali tecnológicas. Então, eu vejo que as pessoas mais novas, né, olhando aí para a base, não sei se a pergunta foi direcionada para isso, e aí fechando em Linhares,
Eu vejo que vai ter um direcionamento importante nos próximos anos. Assim. Eu acho que a nível tanto de investimento por parte dos atores que vão apostar nisso, tanto das pessoas que vão virar o foco para trabalhar nisso. Que são os profissionais que vão se formar ali com 20, 24 anos, né? Que vão empreender nos mercados tradicionais, mas que eu acho que vai um pouco mais em mercados não tradicionais, né? Que envolvem tecnologia e soluções inovadoras, etc. E o ambiente ele hoje é muito mais fértil, né? Assim, passaram-se... Quanto tempo que a Base 27 foi fundada? Vamos falar de Espírito Santo. Tem uns 3, 4, junto com a FUCAP, mais ou menos com o Hub FUCAP. 4 anos. Aí de lá para cá já tem um monte. Lá em Ares tem o Espírito Hub, que fala sobre isso. A gente vai nas escolas, a gente leva os alunos. É isso que eu ia chegar a esse ponto. Quer dizer, você falou que lá no Spirit Summit, vocês levaram alunos de ensino médio e tal. Quer dizer, sementinha está sendo plantada. Exato. Dizer, imagina... que as pessoas que estão nesse meio hoje provavelmente não tiveram essa oportunidade lá atrás de conhecer esse mundo. Né? Exato. Então, você já levando esse mundo para essas crianças de hoje, quer dizer, dali, esses meninos vão despertar aí uma forma de pensar diferente, uma forma de realmente enxergar que tem como empreender, tem como desenvolver negócio. Exato, exato. Não, eu ia falar que até mesmo para quem não está na área de empreendimento, que era muito comum no passado você achar alguém que estava no dia a dia, acha uma solução, pensa em alguma coisa, mas não sabe tirar ela do papel e transformar no empreendimento. Uhum. E aí você falou de inteligência artificial. Hoje, se você chegar com qualquer ideia e jogar para inteligência artificial, ela te dá um plano do que você faz, quais são os arquivos que você tem que criar, quais são as projeções, como é que você monta essas projeções. Ela te dá o caminho inteiro sem você ter treinamento nenhum. Sim, eu sou apaixonado pelo ChatGPT. Hoje eu fiquei no trânsito, né? Tava vindo para cá, fiquei 1h30 parada, e eu tenho no meu WhatsApp, com voz. Às vezes eu tô a fim de saber sobre alguma coisa, eu vou aqui e mando para ele. Aí eu perguntei o que estava sendo pesquisado em Tóquio acerca dos perigos da inteligência artificial, com foco no ChatGPT. Uhum. Aí ele me respondeu: desenvolvimento de modelos de linguagem avançado para melhorar a capacidade de resposta e compreensão de texto no ChatGPT. Estudo sobre integração de tecnologia e processamento de linguagem natural para melhorar a capacidade. Investigação sobre segurança e privacidade de dados. Tipo assim, Caraca. o que está acontecendo então, assim, lá? A informação está na nossa mão hoje. Se a gente souber perguntar ao cara... Esse é o ponto que eu queria colocar, porque assim, a gente comenta muito da inteligência artificial, que ela te ajuda e tal. Ela te ajuda muito, aumenta sua produtividade, desde que você tenha conhecimento daquilo que você quer. Sim. Né? Porque se você perguntar coisas aleatórias, vão vir respostas aleatórias. Exato, exato. Mas se você consegue ter um prompt ali, né? uma pergunta bem direcionada e uma pergunta inteligente, você vai ter uma resposta muito boa. Exato. Conectado com aquilo que você está querendo saber para construir algo. Então, isso assim, é um recado para quem não está convivendo ainda com esse mundo, é que assim, olha... não, tem um ChatGPT aqui, agora não preciso mais de nada. Não, você precisa aprender, você precisa continuar estudando, porque para desenvolver algo junto ao ChatGPT, você tem que ter um conhecimento para saber perguntar a ele aquilo que você quer de resposta. Primeiro você precisa saber o que você quer, né? Exatamente. Acho que essa é a grande questão. Esse é o ponto. E aí depois você começa a construir. Mas perfeito, olha, eu acho que... eu queria só que você deixasse uma mensagem final ali, focando lá no Spirit Hub, né? Se as pessoas que ainda não tiveram contato ou querem, de alguma forma, interagir lá com o Spirit Hub, participar, né, de outras questões, como é que é esse processo lá? Como é que ele acessa vocês? Que tipo de pessoas ou pequenos negócios vocês esperam receber lá? De que forma vocês podem fazer essa abrangência toda? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. A gente vai abrir as portas agora do nosso espaço físico, o Espírito Hub Club, dia 1º de julho, onde a gente tem espaço para troca de ideias, né, para a gente criar soluções juntos. É um espaço onde você pode ser mantenedor do Espírito Hub, só você seguir o @Espírito Hub, que você vai entender tudo o que acontece lá dentro. Então, temos aceleração de startup, pré-aceleração de startup, contato com empresas locais, onde você vai poder entender melhor o ambiente de negócio de Linhares. Então, agradeço aqui o convite.
Convido você que ainda não conhece a nos seguir lá nas redes sociais, @Espírito Hub, conhecer um pouquinho mais da nossa história, ver o que a gente tem feito aí pela sociedade, pelo ecossistema. E é isso. Obrigado aí pelo convite. Espero ter colaborado aí. Muito obrigado, Arísio. Tá certo. Eu que agradeço, Arísio, a sua disponibilidade de vir lá de Linhares aqui, né, para bater esse papo com a gente. Embora você esteja aqui toda semana. Exato. Né? E eu agradeço também ao Carlos por participar aqui comigo desse bate-papo. E queria só lembrar que toda quarta-feira, né, um novo episódio vai ao ar, né, um novo episódio do nosso FUCast, e que estão aí, todos os episódios estão disponíveis aí nas principais plataformas aí do YouTube, Spotify, todas as nossas redes sociais. Então, você que nos assiste ou que nos ouve, faça seu comentário lá, compartilhe, né, para que outras pessoas que possam ter interesse por esses assuntos possam também acessar. E é claro, se você tem alguma ideia de tema que você gostaria de ouvir aqui, coloque lá também nas suas sugestões que nós certamente iremos considerar e buscar pessoas que realmente possam falar sobre esse tema. Então, até a próxima quarta.